Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bom dia! Mais um Café com Destino, mais uma série começando. O Café com Destino existe para te educar, para te ensinar, para te orientar, para te guiar, para te instruir. Você está aqui nessa manhã não é por acaso, existe um propósito eterno para que você aprenda coisas que vão te levar para o próximo nível. Bem-vindo a mais uma semana no Café com Destino. Que alegria te receber aqui. Nós estamos todos os dias de segunda a sexta, 7h57 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, online com você, te levando instrução milenar, sabedoria infinita, que é a sabedoria divina. Essa série que nós vamos começar essa semana é uma série muito pedida, porque a maioria das pessoas já passaram por uma grande perda, por uma grande tragédia. Muita gente está me escutando agora, está passando por sofrimentos incalculáveis, imensuráveis. E nossa série dessa semana é a série Jó, um dos homens que mais sofreu na história. Nós temos registros de Jó aqui no livro bíblico que nos faz suspirar. Você vai aprender muito. Você vai entender o porquê você passa por algumas coisas. Você vai tirar dúvidas que você tem há muito tempo nessa poderosa série que começa agora. Começa a compartilhar esse link para o máximo de pessoas. Pegue agora o link, manda pelo menos para 7 pessoas. Você sabe que essa pessoa está passando pelo vale da sombra da morte, você sabe que essa pessoa está passando uma grande dificuldade. Ajude-a mandando esse link, porque nós vamos ensiná-la a passar por esse tempo difícil. Não existe problema que não se possa resolver. Não existe dificuldade que não possa ser vencida. A Bíblia nos garante que no mundo teremos aflições. Está lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Na parte B do versículo diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, diz Jesus. Eu venci o mundo. Ou seja, vamos ter aflições, vamos ter problemas, mas não desanime. Tenha bom ânimo. Ele já venceu as situações. E é sobre isso que nós vamos falar essa semana. Importante também você dar like no vídeo. Por que dar like no vídeo, Wesley? Para entregar para mais gente. Porque quando dá like no vídeo, entrega para mais pessoas, né? Ou seja, o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Inclusive, nossa equipe se sente lisonjeada quando vê você dando like, porque mostra que está valendo a pena de estar aqui todas as manhãs contigo no Café com Destino, não é isso? Vamos começar a nossa série? Sim. Papel e caneta na mão, então, nós estamos na série Jó. Você tem alguma dúvida sobre Jó, Wesley? Tenho. Tem? Uhum. Você já leu o livro de Jó? Inteiro, não. Não leu? Não, só algumas partes. É, quer ser pregador, isso... Ah, entendi. Entendi. Mas tem que ler a Bíblia, Wesley. Não tem jeito. É que tem umas partes do livro de Jó que começa a ficar meio, vou usar uma palavra aqui estranha, né? Fica meio chato, Sim. porque é muita conversa entre eles, os amigos e tal. Mas o que você considera chato, e eu achava antes também, na verdade são instruções que você precisa aprender a desvendar. Na Bíblia não existe nada por acaso. Então, tem coisas na Bíblia... O meu filho José gosta muito de ler a Bíblia. E aí ele fala assim para mim, pai, tem coisa na Bíblia que é muito chata. Eu falei, filho, não é chato, é que você não está entendendo ainda. Aquilo que você não está entendendo ainda quer dizer que você tem que parar para meditar, não apenas ler, mas meditar, imaginar aquela mensagem. E às vezes tem um dicionário do lado, tem muitas palavras na Bíblia, por causa do português antigo, que a gente não sabe o que significa, a gente passa para o próximo versículo. Não faça isso, estude aquele versículo que você não entendeu, procura no dicionário a palavra, não desista de estudar, esmiuçar a palavra. Tá bom? Vamos começar no livro de Jó, capítulo 1. Diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Ou seja, Wesley, o homem era íntegro, homem de uma só palavra, honesto, reto, ou seja, andava num só caminho, era temente a Deus, e quem teme ao Senhor tem sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E também ele se desviava do mal, ou seja, tinha algo errado aqui, ele ia para lá, ele não compactuava com as coisas erradas.
era um homem bom. Apesar de ser um homem bom, nós vamos acompanhar aqui, uma grande tragédia vai acontecer. Eu quero já começar quebrando algo aqui, uma mentalidade errada que nós temos. Ah, se eu estou com Deus, todas as coisas boas vão acontecer comigo. Não! Você está na terra. Quando você saiu do ventre da sua mãe, você já nasceu numa terra de riscos. Você entrou num processo de perdas. A cada dia da sua vida, você está perdendo um dia, não está ganhando nada. Essa terra aqui jaz no maligno. Se nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a perdas. Servindo a Deus ou não, você vai morrer um dia. Servindo a Deus ou não, você vai perder pessoas que ama. Servindo a Deus ou não, um dia você pode ficar desempregado. Deus não tem a ver com o processo natural da terra. Morrer é um processo natural da terra. Perder emprego também. Você perder um ente querido também. Você descobrir uma enfermidade no filho, na tia, na pessoa que você ama também. Ou seja, eu vou culpar Deus por coisas que acontecem com todo ser humano ou só a minha mãe que morreu de infarto? Ou foi só a minha sogra que morreu de câncer? Choramos muito, sofremos como poucos sofreram. Mas só que eu entendo que nós estamos numa terra de risco e eu não posso culpar a Deus pelas tragédias que acontecem com todo mundo. Eu já quero começar a série dessa semana te trazendo a realidade, para você parar de culpar a Deus pelas tragédias que estão te alcançando. Olha o que diz em Mateus, capítulo 5, versículo 45. Por favor, anote esse versículo para eu começar a te dar uma base para o que eu vou te ensinar hoje de manhã. Mateus, capítulo 5, 45 diz assim: porque o sol brilha para os maus e para os bons. E a chuva, ela molha os justos e os injustos. Ou seja, Salomão diz lá em Eclesiastes, tempo e oportunidade acontece para todos. O sol está para quem é bom, para quem é mal, a chuva também está para quem é justo e para quem é injusto. Ou seja, estamos nessa terra, tudo pode acontecer com todo mundo. Então onde é que entra Deus, Thiago? Deus entra no pós. O que vai acontecer contigo depois que as coisas acontecem? O que você vai entender aqui na vida de Jó é que ele, sendo um homem íntegro, sendo um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, uma tragédia o alcançou. Não é, Wesley? Sim. Mas qual foi a diferença? Pós. Como ele reagiu, como ele suportou essa perda. E qual foi a perda, Tiago? Vamos lá para quem não conhece. Versículo 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 10 filhos no total, 7 homens, 3 mulheres. Naquela época, ter filho homem era um privilégio, porque a sucessão era dada aos homens, porque o trabalho era dado aos homens, porque a proteção da casa era dada aos homens. Então ele tinha 7 homens e 3 mulheres. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 de jumenta. Tinha também grande número de servos. E este homem era o maior de todos do Oriente. Sabe qual foi o primeiro livro cronologicamente escrito da Bíblia, Wesley? Jó. Quer dizer que esse é o livro mais antigo da Bíblia. Nós estamos falando aqui de pelo menos 4, 5 milênios. Há 4, 5 milênios atrás, existia o Ocidente? Não, a América foi descoberta em 1400 e pouco. Por aí. Por aí, né? Por aí. Eu tô ruim de história agora. A gente estima que seja por aí. a gente faz um cálculo assim por alto, né? Mas foi 1400 e pouco, nossos universitários. 1492 a América foi descoberta, ou seja... Ah, mas já existia gente aqui antes. Mas né, começou a popular mesmo depois de 1492. Agora, escute o seguinte. Há 5.000 anos atrás, 4, 5.000 anos atrás, Jó era o maior de todos do Oriente. Isso quer dizer que ele era o maior do mundo. Ele era o mais rico do mundo. Ele era o maior do mundo. Ninguém tinha mais do que ele. Hoje, as grandes empresas têm mais de 7.000 ovelhas, mais de 3.000 camelos. As empresas, por exemplo, produção de gado, né, a maior do mundo, né, como a JBS, por exemplo, produz milhões de abates de cabeça de gado por dia. Hoje não é grandes coisas. Há 4.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás você tem isso aqui? Para pensar. Um homem grande.
E apesar de ser grande, apesar de ser rico, apesar de ser poderoso, a Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Então, já vou te fazer a primeira pergunta, Wesley. É possível ser uma pessoa poderosa, uma pessoa rica financeiramente nessa terra e ser temente a Deus, ser reta, ser íntegra e se desviar do mal? Sim, Por quê? porque Jó aprovou. Porque Jó provou que é possível, e muitos outros na Bíblia. É possível. Então por que a Bíblia diz que dificilmente o rico entrará no reino dos céus, Wesley? Se é possível. Porque a Bíblia não diz que é impossível, diz que é difícil. Ou seja, é possível ser íntegro, é possível ser reto, é possível temer a Deus sendo poderoso e rico? É possível, mas é difícil? É difícil. Claro que é difícil. Por que é difícil? Porque os homens costumam confiar no engano das riquezas. Riqueza é um engano. Não quer dizer que você não tenha que ter. Quer dizer que você não pode confiar no que é enganoso. Porque ela dá uma falsa sensação de estabilidade, uma falsa sensação de segurança. E na verdade, como diz Flávio Augusto, estabilidade não existe e dinheiro também não te dá segurança. Agora, se você tiver dinheiro só para usá-lo como teu servo, para potencializar o teu propósito, você vai ser uma dessas poucas pessoas que pode ser poderosa, rica, grande na terra e ser temente a Deus e íntegro. Eu reconheço que não é para muita gente, não. É para poucos. Vamos continuar aqui. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam um banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Determinados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia sacrifícios segundo o número de cada filho, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado ou blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó era tão temente a Deus, que depois das festas que os filhos faziam um banquete um na casa do outro, ele de madrugada se levantava, Wesley, sacrificava a Deus e oferecia esse sacrifício como santificação pelos filhos, porque ele, quem sabe, um dos meus filhos, na juventude, né, nessa perdidão da adolescência às vezes, blasfemou contra Deus ou fez algo que Deus não gostava. E ele então se colocava na brecha pelos filhos. Olha o nível desse homem. A primeira coisa que a gente pensa é, ele não merece passar pelo que vai passar. Nós temos um senso de justiça, pessoal, diferente do de Deus. A primeira coisa que a gente pensa, se era tão bom, por que passou? Por isso que eu faço minha besteira mesmo. Já era bonzinho, passou pelo que passou. É que a gente acha que a nossa bondade é para nos livrar de coisas. Ah, vai ser forte essa série, Wesley. Vai ser muito forte. Versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. Quem eram os filhos de Deus? Os anjos. Vieram para uma reunião com Deus e Satanás entrou no meio deles. Disse o Senhor a Satanás. Satanás não dirigiu a palavra para Deus. Uma coisa muito importante você entender aqui é que Satanás não é inimigo de Deus. Isso aqui é uma das passagens que prova que Satanás é servo. Ele não tem frente, ele não bate de frente com Deus nunca, ele não consegue. Ele não tem frente bélica, ele não consegue bater de frente com Deus. Ele é servo. Ele é do mal, mas Deus manda nele. Se Deus repreender, ele para, ele está repreendido. Mas Deus tem um inimigo. A Bíblia diz que a gente não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, um senhor, ou você serve a Mamon, o Deus das riquezas, outro senhor. Então quem bate de frente com Deus é o dinheiro, não é Satanás. Satanás bate de frente com a gente. Satanás é o nosso inimigo. Satanás é o nosso adversário. Porque para ser inimigo, tem que estar no mesmo nível. Ou seja, vamos competir quem é o melhor do mundo, tem que botar o Messi com o Cristiano Ronaldo. Não pode botar o Cristiano Ronaldo com alguém que está começando na categoria de base agora aqui no Palmeiras ou no Corinthians. Não dá. É covardia. Não é inimigo. Não dá para bater de frente. Está entendendo isso, gente? Então Satanás se apresentou diante dos filhos de Deus ali e o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem?
Ele respondeu: venho de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Quem colocou o nome de Jó em pauta não foi Satanás, foi Deus. Observaste meu servo Jó? Isso aqui parece muito. Eu tenho 4 filhos. Quando você está com um amigo seu, você fala assim: você viu meu filho já jogando bola? Rapaz, está jogando muito. Você quer ter aquele orgulho de falar: meu filho está indo bem. Deus fala isso com Satanás. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Você imagina você escutar, Wesley, da boca de Deus? Você escutar da boca de Deus: não tem ninguém na terra igual a Wesley. Eita. É forte ou não é forte? Muito. Deus falando de você, Deus dando teu currículo. E como é que é, Wesley? Não tem ninguém no mundo inteiro que se compare a esse garoto. É muito forte isso. Deus falou: Satanás, não tem ninguém na terra que se compare a ele. Ele é homem íntegro, é reto, ele me teme e se desvia do mal. Satanás respondeu ao Senhor: mas teme Jó a Deus sem motivo? Ou seja, ele teme simplesmente porque quer te temer? Acaso você não tem protegido de todos os lados? Você não tem guardado a sua casa e tudo que ele tem? A obra das suas mãos você não tem abençoado? Os seus bens você não tem multiplicado na terra? Então Satanás começa a falar para Deus assim: também é fácil, né? Você multiplica os bens dele, você protege ele de todos os lados, você abençoa toda a obra das suas mãos. E Satanás continua: estende, pois, a tua mão e toca-lhe em tudo que ele tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Presta atenção, antes da gente começar o Café com Destino de hoje, a gente estava conversando com a equipe, e uma pessoa da minha equipe falou assim: Thiago, qual é a principal mensagem de Jó? Qual é a principal mensagem de Jó? E eu falei: a principal mensagem de Jó é algo que a esposa dele fala para ele, que nós vamos estudar essa semana, quando ele estava no buraco, quando ele estava no fundo do poço, depois de perder tudo. A esposa dele fala para ele assim, ó: amaldiçoa o teu Deus e morre. E o que Satanás quer disputar aqui com Deus? Tira tudo que ele tem para ver se ele não blasfema. Qual é a principal mensagem de Jó? Não é restituição, porque ninguém quer perder os filhos que tem para depois ganhar outros. A mensagem de Jó não é uma mensagem de restituição. Qual é a graça que tem Deus tirar o teu filho para te dar outro depois? Não quero perder meu filho, não, obrigado. Ou seja, Deus não vai tirar o teu filho para dar outro. Deus não vai tirar a tua família para dar outra. Deus vai proteger o que você tem. Deus vai blindar o que é teu. Nenhum dos teus será perdido, diz o Senhor. O que você precisa entender é que a mensagem de Jó não é uma mensagem de restituição, porque no final dá tudo certo, no final ele recupera os bens, no final ele tem um dobro de filhos, no final... Não é essa a mensagem é: nos piores dias da vida, no fundo do poço, sentindo-se injustiçado, afinal de contas ele era bom, ele temia Deus, ele era reto e agora estava no fundo do poço sem nada, sua família está morta, seus bens estão perdidos, sua casa está destruída, seu corpo está doente. Ele não se levantar contra Deus, que é a primeira coisa que a gente faz quando as coisas começam a dar errado. Deus não existe! Se Deus existisse, eu não estava passando por isso. A gente começa a se levantar contra Deus. A mensagem de Jó é: Deus é Deus, ainda que nenhuma porta se abra. Deus é Deus, ainda que tudo esteja dando errado. Deus continua sentado no trono, ainda que a minha vida não esteja do jeito que eu quero. A mensagem de Jó é que Deus é soberano, é capaz, é único, é insubstituível, ele faz do jeito dele, na hora dele, da forma dele. E se você quiser ser o filho pirracento que fica batendo o pezinho quando tem algo negado por Deus, continua batendo o pezinho, porque nada muda por causa da tua pirraça. Se você xingar Deus e blasfemar contra Deus, o único que vai perder é você. O mundo vai continuar girando da mesma forma.
Eu estou aqui para te dar um alerta. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Nós estamos aqui para aprender sobre a sabedoria milenar e levar a Deus a sério, ainda que a nossa vida esteja rodeada por tragédias. Eu vim aqui para te dar uma esperança também. Há uma saída para essa dificuldade, para essa tempestade, para esse fundo do poço, para essa tragédia que você está atravessando. Até o último dia da vida da minha mãe, eu orei. Eu fiz todos os tratos com Deus que eu podia. Eu ajoelhava no beiro daquela cama, ela internada, e falava, Deus, levanta minha mãe dessa cama. E fazia tratos com Deus. Se você levanta minha mãe daqui, eu te faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho 10 vezes mais. E fiz todos os tratos e promessas. 8, 9 dias de internação, ela morreu. Quando o médico me deu a notícia, olha, ela não suportou. Numa madrugada às 3h30 da manhã, ela morreu. Eu enxuguei minhas lágrimas. Agradeci a Deus por ele ter feito a vontade dele e segui minha vida. Não questionei Deus. Sofri muito, chorei muito. Fiquei 3 meses completamente abalado, porque minha mãe, eu era muito ligado à minha mãe. Mas ainda assim, eu não tive coragem de culpar Deus. Porque eu perdi minha mãe com 68 anos de idade, minha mãe parecia ser muito mais nova, muito jovem de mente e tal, tinha 68 anos de idade, mas teve gente que perdeu a mãe com 40. Teve gente que perdeu o filho, que é pior do que perder a mãe. Então, eu não tenho cara de pau de bater de frente com Deus por causa da minha situação. Eu entendo que muita gente já perdeu a mãe. E chegou meu dia de enfrentar essa situação. Chegou meu dia de provar se eu acredito em Deus ou não. Ou se eu só acredito quando está tudo dando certo. Se eu acho que Deus é minha babá celestial que cuida de tudo que eu preciso. Ou se também Ele pode fazer a vontade dEle e eu simplesmente me submeter à sua soberania. Quando eu perdi minha mãe, eu estava muito triste. Foi uma semana muito difícil. E eu recebi vários directs no Instagram. De pessoas me apoiando, dizendo, vai passar, Deus é contigo. Mas teve um direct, eu não lembro o nome dessa aluna, se eu lembrar, eu lembro de ter printado essa tela, se eu lembrar eu quero falar o nome dela aqui, ainda essa semana. Teve o direct de uma aluna que me curou. Porque ela falou o seguinte, Tiago, eu sei que você está sofrendo muito, mas fica tranquilo que o Espírito Santo vai fazer essa dor amenizar até virar somente saudade. Porque alguns meses atrás, eu estava cozinhando em casa. Meu filho estava de 2 aninhos, estava na minha perna brincando. Eu me distraí pegando a panela virou em cima dele quente e matou meu menino. Eu tive que não só lidar com a perda do meu filho, mas com a culpa da panela ter virado na minha mão. Ela falou assim, até pensar em tirar minha vida eu pensei. Mas hoje eu entendo que Deus quis assim. E outras mães também perderam o seu filho, então eu vou seguir a vida. Eu lendo aqui, que aquela mulher estava me escrevendo, com a força, com a fé que ela estava me escrevendo, eu falei, meu Deus. Tem gente que está passando tragédias terríveis. Tem gente que está passando por poços muito mais profundos que você e está seguindo em frente. E você está batendo o pezinho com Deus, fazendo pirraça. Será que é justo mesmo? Ou você não entende que você está num mundo em que tudo acontece com todo mundo? O sol é para os maus e bons, e a chuva é para os justos e para os injustos, é para todo mundo. Acidente de carro acontece com crente, com muçulmano, com judeu, com católico, com tudo. Com ateu. É acidente de carro. Tem carro, pode ter acidente. Não tem nada a ver com a tua religião. Até quando você vai ficar acusando Deus por causa das tuas perdas? Agora, se você no momento mais difícil mostrar que ainda assim você está do lado de Deus, prepare-se para Ele te levantar. Aí sim eu posso te dar a base bíblica. Ele vai te tirar desse buraco. Ele vai te tirar dessa situação difícil. Ele não vai permitir que você continue aí. Aí sim. Porque ele não permitiu que Jó continuasse. Quando ele percebeu que Jó não ia blasfemar contra ele mesmo sem nada,
ele levanta Jó de uma maneira sobrenatural. Nós vamos estudar com calma isso essa semana. E continuando a leitura bíblica. Disse o Senhor a Satanás, versículo 12, muito bem, tudo que ele tem está no teu poder. Antes estava no poder de quem? Wesley. No poder de Deus. Tudo que Jó tinha, Deus estava protegendo e guardando. Nesse desafio de Satanás, Deus passa para a mão de Satanás o poder das coisas de Jó. Fala, ó, tudo que ele tem está no teu poder. Somente contra ele você não estende a mão. Ou seja, só não toca na vida dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. Então deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Um povo, os sabeus, um povo inimigo, invade, mata os servos e mata os bois e as jumentas. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te dar a notícia. Tudo isso num dia só. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram o fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu sobre eles e todos morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. A primeira coisa que ele fez quando recebeu as piores notícias da sua vida foi se prostrar em terra e adorar. Porque ele rasgou o seu manto e raspou sua cabeça, era um sinal de humilhação diante de Deus naquela época. Ele, humilhado diante de Deus, se joga no chão e começa a adorar. E na adoração ele diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós ainda vamos estudar muito o livro de Jó essa semana, mas isso aqui me emociona demais. Ele recebeu a pior notícia da vida. Porque boi você recupera, os servos você compra outros, naquela época, né, os servos você comprava, mas os filhos, 10 filhos num dia só. E ele deita no chão e começa a adorar. Começa a falar, Deus, eu não tinha nada. Eu saí nu do ventre da minha mãe, tudo isso aqui eu vim conquistando com a tua bênção. E quando eu for morrer não vou poder levar nada. O Senhor me deu, o Senhor está tomando, louvado seja o nome do Senhor. Com isso, Jó entra na história. Eu vou encerrar esse Café com Destino te ensinando algo muito poderoso que eu aplico na minha vida e talvez seja um dos grandes motivos de eu estar de pé hoje aqui falando contigo. Você é conhecido pelo que faz nos piores dias da tua vida. Você não será lembrado pelo que faz nos dias bons. Nos dias bons todo mundo faz a mesma coisa. Vai para restaurante comemorar, junta com os amigos, faz churrasco, vai para o shopping. É no dia mau. É no dia da notícia ruim. É no dia da tragédia que você mostra quem é você. É no dia ruim que você mostra onde está a tua fé. É nesse dia que as pessoas começam a lembrar de você. Para bem ou para mal. Então eu deixo essa mensagem. O que está acontecendo contigo não veio para te derrubar. Veio para te levar para um próximo nível. Tiago, mas eu perdi o que eu mais amava. Outras pessoas também perderam. Nessa terra, nascemos, estamos no risco de perder muitas coisas. Mas Deus vai continuar do teu lado.
Deus não nos prometeu uma vida sem acidente, mas a nossa vida não é um acidente. Tem acidente, mas não é um acidente. Deus nos prometeu uma vida sem problemas, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, que Deus amplie a vontade dEle na tua vida e no teu coração. Prepare-se porque essa semana vai ser muito forte. Pega agora esse link e manda para o máximo de pessoas. Você acha que tem pelo menos 7 pessoas entre teus familiares, amigos que precisam escutar essa mensagem? Manda para 7 pessoas. Se até agora essa aula está valendo a pena para você, curte esse vídeo. Vale a pena você estar inscrito nesse canal. Divulga, anuncia, porque está chegando um tempo de mente aberta e de vitória sobre você. Olha, ontem nós subimos uma mensagem muito poderosa aqui no YouTube. Todo domingo, 10 horas da manhã, nós temos uma pregação inédita. Vale a pena você assistir a mensagem de ontem, logo depois dessa aula aqui de Jó. Vale a pena você assistir a mensagem de ontem. Escuta o que eu estou falando. Vale a pena. Tira aí meia horinha da sua vida hoje e assiste a mensagem de ontem. Outra coisa, está chegando o método Destiny, não é isso, Wesley? Faltam poucos dias. Nós vamos ter o método Destiny. Presta atenção. Gente, é o único método mundialmente 100% baseado em princípios milenários. Vai ser presencial comigo aqui em Alphaville, manhã, tarde e noite, eu e você, numa imersão para quem quer viver uma vida de paz e prosperidade. O que é paz e prosperidade? Paz e prosperidade é o contrário de perturbação e escassez. As pessoas entendem melhor quando a gente fala da parte ruim. Vamos lá. Você está perturbado em alguma área da tua vida? Você está com falta, com escassez em alguma área da tua vida e talvez até em todas? Então você precisa de paz e prosperidade. Só que quem te dá paz e prosperidade não é um curso, não é uma mentoria, não é uma pessoa. São princípios. 12 princípios que estão dando certo há mais de 2000 anos, que os maiores empreendedores, os maiores nomes da história usaram, consciente ou inconscientemente, sendo cristãos ou não. Princípios não têm a ver com religião, tem a ver com eternidade. E porque aplicar esses princípios se tornaram quem se tornaram. Nós queremos te levar para outro nível. Nós vamos estar no método Destiny. Você vem comigo. Vale a pena você sair da sua cidade, sair do teu estado, sair do teu país, sair de onde você está e vir aqui num lugar de muita excelência em Alphaville, São Paulo, para estudar comigo esses 3 dias, tá bom? Vou deixar o QR Code aqui na tela, vou deixar o link, vale a pena. A gente vai passar... sempre o método Destiny acontece aqui em Alphaville, São Paulo. Deus abençoe! Paz e prosperidade! Até amanhã, 7h57 da manhã. Coffee stains the paper white. A sinking sun in teacup ties. Curtains sway like ghosts in flight. The room breathes quiet. Nothing hides. The clock ticks slow. A hollow drum. Each second falls. A kingdom's crumb. The fridge hums low. A requiem for all the dreams that never come.
single moth taps at the pane. Its dusty wings a fragile flame. Outside